Seja bem-vindo ao Alto Nível. Para conhecer mais sobre desenvolvimento pessoal, acesse o primeiro link na descrição. Eu sempre tive uma relação muito boa com a comida e eu acho que eu passo isso também. na internet. Eu tento, né, de alguma forma, ajudar as pessoas a comerem melhor. Mas eu não gosto, e teve uma época, há um tempo atrás, que teve muitas ondas de dieta, né? Eu comecei, por exemplo, na internet com a onda da low carb. Me apaixonei por low carb, e aí eu fazia low carb, e aí eu ensinei todo mundo a fazer low carb, e isso foi, tipo, um blue mind, sabe? E foi realmente muito legal, mas depois eu descobri, cara, isso é quase uma seita. Quando você se apaixona pelo negócio, Acabou e a você só razão. fala disso, Acabou a e razão. só aquilo é certo, e você não consegue definir as pessoas são diferentes para cada pessoa, né? Por exemplo, Imagina o Muzi no low carb. É morte um súbita. atleta, exatamente, um atleta não precisa fazer low carb, né? Uma mulher que é muito magra não precisa fazer low carb. E, enfim, várias coisas, Sem dependendo falar de que tinha o pessoal da saúde. no carb também. E né? tinha o Exato. pessoal que entendia, desvirtuava tudo. E esse é o grande problema, né? Quando você é profissional da saúde, você é responsável pelo que fala e pelo que as pessoas entendem. Exatamente. E não só pelo que você fala. E aí, depois da low carb, teve antes, né? Acho que com também muito aquela estética de atleta, de zero gordura, que veio antes disso. O pessoal comia nada de gordura, então era o low fat total. E teve várias fases, e aí depois dessa fase teve aquela que pode comer tudo. Esqueci o nome agora, gente. Não conheço essa. Aquela flex lá? É, a Flex, onde você podia comer um monte de coisa, era só calcular. Macros, E aí, né? os macros, e eu, meu Deus do céu, esse povo tá perdendo a saúde, tá perdendo a noção, tá perdendo tudo, né? É que não era sobre saúde, Não né? era sobre saúde. controle de peso. Dieta flexível. Dieta Dieta flexível. flexível. Dieta esse é o flexível. nome. Mas nada disso Exatamente. era Foi uma sobre onda saúde, também. né? Era muita coisa assim, controle de peso. Como a gente vai controlar o peso agora? Agora tem essa aqui, dieta. Agora, aí, olha o barulhinho. E aí, foda-se a saúde, né? Era Exato. basicamente isso. Exato. Come o que você quiser. Então, por isso que eu acho tão legal também delimitar o que é saudável, né? Em termos. E o que não é tão legal. Por quê? Para quando você tiver as opções, você saber escolher. E não ficar, tudo pode, tanto faz. Porque E eu não acho que, tanto faz, assim, no final das embora eu contas. trabalhe com transtorno, né, eu falo, são coisas completamente diferentes, a gente não pode, né, eu não posso chegar para uma pessoa que está com transtorno alimentar e falar, isso você não pode, tá, não é tão saudável. Eu jogo Não, ela é totalmente numa ortorexia, outra é outra parada, abordagem, né? Então, que fique muito claro aqui, porque eu tenho um público que me acompanha muito falando sobre esse assunto. Mas, como nutricionista, eu não posso dizer que o consumo de açúcar é benéfico em algum nível, né? O açúcar de mesa não existe benefício no seu consumo, ponto. E Isso eu posso afirmar. que você vê muito casos, porque você trata isso, né? Exato. Mas não é uma maioria. E eu acho que o Muzi deve ver o outro lado também, porque os atletas, tem muita gente que quer ser atleta ou que tá tentando fazer dieta para ganhar massa, para emagrecer e tal. E aí a pessoa quer comer tudo, né? Ela é uma criança mimada, como eu costumo dizer. Tem muito assim. E aí eu fico pensando que às vezes, e teve essa onda também, que parecia que todo mundo era transtornado. Todo mundo tinha um transtorno. E eu tenho certeza que é uma minoria, que não é todo mundo. O que você acha disso? Eu tô errada. Não tá errada, de jeito nenhum. Mas assim, o que a gente sabe, né? Se a gente for olhar os transtornos alimentares... Gente, dá licença, a gente montou um podcast que a gente vai falar um pouquinho, depois a gente... Mas a verdade é que, assim, existe uma prevalência, né? Que vai aí, se a gente for olhar, por exemplo, o próprio DSM, que vai de 0,4% a 1,6%. O que é o DSM, Renata? É o Roberta, eu sou chamada de Renata pelo meu avô uma vida, então eu vou responder. Você me chama de Renata ou Roberta, eu tô respondendo na boa. É o manual, né, de diagnóstico e estatístico de psiquiatria, que classifica esses transtornos psiquiátricos. O transtorno alimentar é um transtorno psiquiátrico. Né? Então, começa por aí. Não é simplesmente uma forma de comer diferente, é um transtorno psiquiátrico, tem características extremamente específicas, tem predisponentes bem específicos, tem uma questão genética envolvida muito forte, né? De transtornos psiquiátricos de forma geral, não necessariamente alguém que tem um familiar próximo com transtorno alimentar, mas sim com transtorno psiquiátrico pode ter uma chance, um risco maior, né? Tanto que minha anamnese sempre tem, você tem algum parente próximo, né? Pai, mãe, avós com transtornos psiquiátricos, principalmente quando a pessoa tem uma sistematização muito severa com a alimentação. Mas a prevalência, perceba, ela é muito pequena, né, na população. Dentre os adolescentes, essa prevalência já sobe bastante. Dentre os atletas, chega a 50%. Nossa. Né? E o comer transtornado não tem uma baixa prevalência. E em ato contínuo,
ele pode se transformar numa patologia, como um transtorno alimentar. Então, é essa a questão. O comer transtornado hoje, ele faz parte de aproximadamente, eu falo que é minha tese, né, minha monografia de mestrado. Que legal, Eu estudei o comer transtornado, descontrole alimentar, restrição cognitiva. A restrição cognitiva, isso eu posso, isso eu não posso, isso pode, é um dos principais fatores de insucesso nas dietas. 87% das dietas são abandonadas na 3ª semana. Tem alguma razão. Então, eu concordo plenamente que você deve comer de forma saudável, que você deve escolher bons alimentos, que você deve saber o que faz mal para a sua saúde, o que faz bem para a sua saúde. E aí, balancear, porque não faz bem para a sua saúde mental também acessar esses alimentos palatáveis, porque ele vai ativar o seu sistema de recompensa de tal forma que você só se sente feliz com a dopamina impulso. Né? E nunca com ela basal. Então, tem tudo isso, percebe? Eu concordo 100% com você. A única questão é a forma como a alimentação foi tratada na mídia social, ultimamente, por muitos não nutricionistas, mais adoeceu a forma que as pessoas comem do que ajudou as pessoas a terem boas escolhas. Porque é difícil você falar com uma população que mais de 70% não tem graduação. Mais de 80% não tem condição financeira de pagar uma nutricionista e dizer... Você fala A e a pessoa entende E esse B, é o C. grande problema. Eu que não sou formada, vamos supor, em saúde, não sou uma promotora de saúde, não fiz nenhum juramento, eu posso falar o que eu quiser. E se alguém fizer alguma coisa errada, eu posso dizer, eu sou responsável pelo que falo, você entendeu errado. Eu, como profissional de saúde, eu tenho uma responsabilidade muito maior. Eu tenho a responsabilidade de só promover saúde. Então, quando eu recebi esse juramento, eu falei, eu tô na lama. Acabou minha liberdade na vida. Porque o peso que eu recebi com a minha graduação... honesta, né? Exato. O peso que eu recebi na minha graduação foi um negócio, eu falei, nossa, parece que agora eu tenho que tomar conta de toda frase que eu falo. E quando a gente vai estudar transtornos, é tanto sofrimento. É tão absurdo as coisas que a gente vê, a família inteira sofrendo, uma adolescente escolhendo morrer, né? Eu prefiro morrer do que ser gorda. Eu já ouvi frases como essa, isso é um absurdo, né? Isso é um absurdo. E aí, quando você lida com isso, eu falo, depois que eu me aprimorei em transtornos alimentares e eu recebo 7, 8, 9 pacientes nessas condições dentro do meu consultório, eu olho um post com um cachorrinho que de repente lambeu alguma coisa, eu falo, transtorno alimentar, isso aí vai incitar transtorno alimentar, porque você fica enviesada. Então, não tem como não dizer que as minhas falas aqui com relação à saúde não são enviesadas. Eu seria hipócrita falando um negócio desse. Eu sou completamente enviesada pelos pacientes que eu atendo e por todo o nível de sofrimento. Porque você vê muito disso, né? Exato. Mas sou nutricionista raiz e concordo com você. Não dá para comer só o que quer, na hora que quer, do jeito que quer e acreditar que você vai ter resultados que quer, né? Isso não existe em nada na vida. Isso não funciona para trabalho, isso não funciona para relacionamento. Uma vez eu brinquei com ele e ele falou, eu quero fazer o que eu quero, do jeito que eu quero, na hora que eu quero mesmo. Aí eu falei, escuta, que lindo, você acabou de descrever o que é ser sozinho. Ai, que alegria. Vou ter que contar a história da Qual vai Bahia. ser sua decisão?